Sumaré, 22 de novembro de 2019, teoricamente, sexta-feira. A dona do discurso e a consciência, para Totó. Patrocínio, raciocínio lógico, help. Ana Coluto, andar a pé. Os ungidos, a juíza, a filha do juiz, a filha da filha do juiz e meu ex-marido, e 14 letras. Baladas de luz azul, a chegada de Charles e outras mini-mentiras, a gata Lia e a vaca Mia. Eu sou a Dilma do Nascimento Pereira. Estou há 3.814 dias sem a minha filha. Consciência zero para os envolvidos nesse jogo cruel, maçônico, em que a transferência da guarda da minha filha, a transferência da guarda compartilhada, ela é quebrada e ela vai exclusivamente para meu ex-marido, e ele mantém a alienação parental há 10 anos, e esse jogo está assim há 10 anos, essa coisa horrorosa acontece há 10 anos. O tempo inteiro as pessoas falam de direitos humanos, o Brasil, um país que protege os direitos humanos, os ícones brasileiros que defendem os direitos humanos. Existe direito para todo mundo, direito humano para todo mundo no Brasil, aparentemente, mas para mim, para ela, para o nosso caso, não existe. Tudo isso porque isso é um jogo da maçonaria, é um jogo, né, envolvendo o processo, transferência da guarda, e tudo isso se resume em Truman Show. Por isso não tem realmente direito humano, não tem direito nenhum. E não tem nem para quem reclamar e nem para quem chorar. Vai ser assim até o final. Estava eu repudiada, divorciada, impedida em meus direitos maternos há 3.812 dias na sala de visitas, recitando em voz branda versos, votos de amor e nomes feios, quando chega a dona do discurso, munida do poder dos óculos, das madeixas prateadas e de uma certa envergadura na coluna, natural depois de 6 décadas de muito peso carregado, embora forçada, quando convém, por exemplo, causar comoção ao discursar, ela enverga um pouquinho mais a coluna, para parecer mais frágil. Os óculos ampliam os olhos, a hipermetropia avermelhada, canais lacrimais prontos a verterem lágrimas, um tom menor na voz, comove pela fragilidade de quem fala, demorando a dizer palavras penosas de acusação. Como você foi capaz de fazer isso? Eu nem imaginava o que eu havia feito. Quando criança, eu fui acusada muitas vezes de fazer algo. O algo nunca era revelado. Eu apanhava e não sabia o porquê das surras. E sim, eu perguntava o porquê, obtendo como resposta: eu não sei porque estou batendo, mas você sabe porque está apanhando. Embora eu tivesse a consciência leve, eu não tendo feito nada para prejudicá-la, eu senti um certo peso na consciência, pela postura dela, pelo olhar dela, úmido e avermelhado. Deixei meus ouvidos abertos para escutar o que tinha a dizer. Certamente seria um mal-entendido, ou não. Então, chegavam palavras de acusação. Você é muito ruim. Seu desprezo por seus pais é o que se volta contra você. Por isso você não tem nada. Você teve a coragem de fazer uma refeição, lavar toda a louça que usou, as panelas que usou para preparar suas comidas, e o prato que eu comi e deixei na pia, você não lavou? Eu não sou ruim. Para ela, sim. Para ela, eu sempre vou ser ruim. Para esse caso, eu prefiro ficar com as palavras de um escritor. Eu não sei pronunciar o nome dele correto. Eu acho que é David Pilzer. Não sei se está correta a pronúncia, mas as palavras são as seguintes:
Não importa quem você seja, presidente, pai, mãe, solteiro, solteira, adolescente, celebridade, qualquer pessoa nunca conseguirá atingir seu potencial máximo a menos que lide com aquilo que a esteja incomodando e se livre disso. Em tempos de ingenuidade, demência em seu discurso, a encenação não seria percebida, deixando minha cara no lixo. Entretanto, o processo que me moveu meu ex-marido curou meu autismo e serviu como agente revelador de pessoas e discursos. Em meus muitos anos vividos nessa família, eu escutei semelhantes discursos acusatórios. Qualquer pretexto servia para uma surra, sadismo, na minha opinião. Surras pelas quais eu deveria ser grata no futuro por ter recebido. Uma das funções das surras, sadismo, na minha opinião, seria a expulsão de um demônio ruim, um espírito ruim. Eu fui muito acusada de não querer frequentar a igreja católica, nem querer frequentar religião nenhuma por sugestão mental do diabo. Como se a religiosidade que ela diz ser a tivesse transformado em um ser do bem, pedindo licença para uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa, ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as espoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo. Seja qual for ela, faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz o homem de bem, a mulher de bem. Outra face comovente dos discursos da dona do discurso se resumia em relembrar entre lágrimas que ela, a dona do discurso, perdeu a mãe aos 10 anos de idade, tornando-se órfã de mãe. A pior coisa que pode acontecer a uma menina, portanto, não teve exemplo de mãe para seguir. Logo, seus erros pediam clemência, pois não é possível oferecer ao outro o que não se teve. Amor. A resiliência é como fogo, uma chama divina dada por amor a algumas criaturas e a outras não. Ao meu ver, vivendo o live de RPG da quebra da guarda compartilhada para a guarda exclusiva do pai da minha filha, a dona do discurso foi a primeira pessoa a se revelar dentro de uma farsa familiar em Truman Show. Edneia Carla pode ser seu nome oculto, julgando-me repudiada 3 vezes. Raca e cusparadas. Raca, cusparadas. Raca e cusparadas. Ela se declarou testemunha da minha loucura e da hombridade do pai da minha filha, para qualquer fim judiciário. Antes do dia 7 de maio de 2006, muitas vezes ela acendeu uma fogueira e o queimou
sem que ele soubesse estar sendo queimado. Em outra fase, depois do dia 7 de maio, após o processo, ele ganhou dela um selo de hombridade, um selo que mantém até hoje, e eu de repudiada 3 vezes, raca e cusparadas, raca e cusparadas, raca e cusparadas, tudo isso é traduzido por loucura. O discurso do quão horrível é para uma menina perder a mãe teve fim com a transferência da guarda compartilhada entre meu ex-marido e eu para a guarda exclusiva dele, pois se mantivesse o discurso, eu a lembraria de que o mesmo discurso deveria também servir para minha filha. Mas não serve. Não serve mesmo. E também não há ECA para gente, direitos humanos, para esse caso. Por quê? Porque é um jogo, porque a maçonaria está envolvida e porque são eles que tomam a decisão e a decisão deles foi essa. Então, há 10 anos, há 3.812 dias, a história inacreditável é essa. Inacreditável porque não somos a Alemanha de Hitler e da Gestapo, mas as coisas acontecem como se de fato fôssemos. O tempo, né, a história, né, dessa história horrorosa não alcança a consciência dos envolvidos. Eu pensava que com o tempo eles iriam, né, rever, eles iriam em algum momento pedir desculpa, perdão, mas até agora nem sinais disso. Observando o tom da encenação, nas palavras de acusação, eu lembrei-me de que ela atendeu ao celular antes de montar a cena, revestindo-se de nordestina, vítima maltratada pela filha, arrogante, tudo isso para iniciar um jogo, me colocando numa sinuca de bico, em pleno feriado de consciência e jogos de futebol, consciência negra, e jogos de futebol. Telemetria mental é a repetição de uma história cuja trama e o final já conhecemos. Sabia ter algo combinado com o filho por trás do discurso. Ele certamente iria aparecer no momento certo para defendê-la e o drama aumentaria até virar um BO. Ela verteria lágrimas na frente do filho para afirmar o quanto sou má e ingrata, ainda, né, vivendo na casa dos pais aos 43 anos de idade e sendo capaz de desprezá-los. Eu usei minhas habilidades de escritora para mudar aquele roteiro, lembrando a ela que domingo, dia 17 de novembro, ela serviu um banquete aos filhos, nora e netos, um banquete para pantagruéis. Após comer e beberem, além de fazerem aquelas coisas que fazem os pantagruéis, eles foram embora para um sorveteria, acho, e não voltaram, deixando a louça suja e a cozinha toda revirada. Eu que cortei relações familiares, principalmente após o processo, com todos eles, e tive um desentendimento pessoal com a minha cunhada, mantive-me trancado no quarto enquanto banqueteavam a mortadela com linguiça. Ao ir embora, saí do quarto, lavei toda a louça e a cozinha, pois se não fizesse, tudo ficaria sujo até a noite. E eu teria que conviver naquela sujeira, prosperidade, segundo a tradição dos pantagruéis e dos escorpiões. Eu lavei a louça sem escolher prato, lavei tudo sem ouvir um obrigada, e agora por um deslize, um prato que eu não lavei hoje, no caso na quarta-feira, eu me vejo numa sinuca de bico fútil e comovente. Fazendo novamente minhas as palavras do escritor David Pilzer, acho que é assim que se pronuncia, não estou certa, pode não ser. Não importava quantas tarefas executasse corretamente, não importava o meu esforço de criança para parecer perfeita para ela, nada fazia com que minha mãe me amasse. Foi sempre assim, elogio zero pelos acertos, mas qualquer erro, qualquer deslize, errinho tolo, não estou falando daquilo que aconteceu na casa da pessoa de sobrenome Castro, mas qualquer errinho bem tolo ganhava destaque em primoroso discurso, além das surras. Sadismo, na minha opinião, sempre foi sadismo. Como previsível, meu irmão surgiu no portão. Entretanto, se havia encenação combinada, não pôde ser concluída. A vovozinha frágil de olhos úmidos avermelhados desapareceu. Assumiu seu lugar o vigor e a raiva de quem teve o discurso desfeito.
pedindo licença para uma citação do espírito Ferdinando. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhes falta lições, advertindo-o que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Ao toque do portão se abrindo, não havia mais a vozinha para ser salva. O verdadeiro lobo mau veste cetim vermelho, tem os pelos prateados, revestindo-se de vovozinha quando a oportunidade pede. E se não mora comigo todo dia, aparece no portão na hora oportuna. Nunca na moldura de um portão pessoa alguma foi tão feia. Lágrimas a serem vertidas agora só com auxílio do sumo da cebola. O que tinha a compartilhar com o filho estava codificado, que eu podia ler. O plano deles foi abortado. Por hoje foi abortado. Eu convivo com isso todo dia. Quem tem a família que eu tenho sabe que o perigo mora muito mais dentro de casa do que fora dela. Eu uso camisas rotos calçados. Eu tenho uma bike quebrada por quase 4 meses e help zero da minha família. Eu pedi R$300 à minha prima, uma prima rica, de Suzano, né? E acho que por proibição da minha família, ela se recusou a me ajudar. Ou por proibição de Edneia e Carla, por outros motivos, mas eu tenho certeza que não faria falta alguma para ela R$300, mas para mim iria ajudar muito, muito mesmo. Em algum momento vamos todos morrer, e os pingos não foram colocados nos is. A consciência mostra-se sempre mais atrasada que a inteligência e o discurso. Enquanto isso, minha filha cresce, ela cresce sem a mãe, cresce em alienação parental e cresce sem ter consciência de toda a crueldade revestida de bondade dessa sociedade de drones, né? O que essa sociedade de drones está gerando com a ajuda dela também, sem que ela saiba, sem que ela entenda. Um dia ela vai entender, por enquanto ela não tem condições de entender. Um discurso pode ser desfeito devido à incoerência, mas não se pode cobrar de um drone que tenha consciência.